Bem-vindo ao canal Encontro com a Palavra. Aqui é o pastor Raimundo Alves que vos fala. Estamos em um projeto para lermos a Bíblia toda, de Gênesis a Apocalipse, e a cada leitura nós trazemos um pequeno resumo sobre os capítulos lidos. A palavra de Deus, ela é a verdade que liberta, que transforma. A Bíblia Sagrada é a carta de Deus para a humanidade. Todas as pessoas devem ler a Bíblia, porque a Bíblia é uma carta do Pai para o seu filho, para os seus filhos. Então, cada um que se diz filho de Deus deve ler a palavra do Senhor. Nós devemos ler a Bíblia para ser sábios, crer na Bíblia para ser salvo e praticarmos a Bíblia para sermos santos. A Bíblia transforma a vida do homem e, por isso, nós temos esse cuidado de ler a palavra e incentivar as pessoas a lerem também. Se você tem um exemplar da Bíblia Sagrada, leia a Bíblia toda, de Gênesis a Apocalipse, porque ela toda é a palavra de Deus, inerrável, santa, imutável, ela permanece para sempre. Nossa leitura de hoje, segunda-feira, 5 de maio. Nesse dia, a nossa leitura é Esdras, capítulos 6 a 8, 6, 7 e 8. Uma carta, ela foi enviada ao rei da Pérsia, porque este capítulo vai mostrar o decreto de Ciro, que é confirmado por um outro decreto de Dario. Ciro mandou libertar o povo, deu um decreto para que os judeus voltassem para construir a casa do Senhor. E quando eles estavam construindo, os samaritanos vieram para ajudar. Foi rejeitada a ajuda deles e eles se tornaram inimigos. Na realidade, eles não queriam que a casa fosse construída. Era uma forma de se unir traiçoeiramente. Então, os servos de Deus na liderança tiveram discernimento de que aquela ajuda não era bem-vinda. E então eles se sentiram ofendidos e fizeram então oposição. Mandaram para o rei, que estava governando na época, e o rei então ouviu a palavra deles, que era uma palavra de difamação, dizendo que Jerusalém era uma cidade malvada, que não pagava impostos, que era rebelde, que fazia muitas coisas. Então ele acreditou nessa conversa e mandou proibir o andamento da obra. E passou quase 16 anos parado a construção do templo. Agora, com o incentivo dos profetas Ageu e Zacarias, o trabalho começou novamente. Então se levantam os opositores, mas agora eles mandam uma carta para o rei, que é o rei Dario, que está no comando, para perguntar, para saber se há um decreto de Ciro, porque eles foram lá e perguntaram quem eram os chefes que estavam construindo aquele templo e por quê, quem autorizou eles a construir o templo. Então eles disseram que quem deu a autorização foi Ciro, o rei da Pérsia. Eles mandaram então uma carta para perguntar a Dario se realmente havia essa ordem de Ciro. E Dario, ele fez uma busca minuciosa e encontrou o decreto que o Ciro tinha dado para que fosse reconstruído o templo e que parte seria gasto do tesouro do rei. Então, Dario, ele escreveu um outro decreto, baseado no de Ciro, e mandou dizer para os inimigos de Israel que se apartassem dali, que deixassem os judeus, não perturbassem os judeus, deixassem eles construir o templo. Glória a Deus. E eles então construíram o templo e fizeram uma grande festa, a festa da Páscoa. Aí nós vamos para o capítulo 7. Entre o capítulo 6 e o capítulo 7 de Esdras, nós temos um intervalo de aproximadamente 60 anos. Então a primeira leva, que vai do capítulo 1 ao 6, foi com Zorobabel. Agora, a segunda leva é com Esdras. A Esdras leva uma equipe grande para ir ajudar na restauração de Jerusalém. Então Esdras é enviado para ajudar. Esdras era uma escriba hábil na lei do Senhor. E a Bíblia diz que Esdras, ele preparou seu coração para estudar a lei,
para cumprir e para ensinar. Aqui está o segredo para quem quer ensinar a palavra de Deus. Estudar, aprender a palavra, cumprir a palavra e ensinar. Tem gente que quer ensinar, mas não quer sentar para aprender. Então, se alguém não senta para aprender, não deve se levantar para ensinar. Esdras é um exemplo para nós. E ele, então, recebeu autorização do rei para viajar para Jerusalém e levar o restante dos utensílios sagrados que não tinham ido na época de Zorobabel. Zorobabel levou uma boa quantidade, mas ainda ficaram utensílios sem serem levados. Então o rei, ele manda um grande presente e agora Esdras é responsável de levar isso para Jerusalém. O rei Dario era politeísta e o desejo dele era ganhar as graças do Deus do céu, que era o Deus que Esdras adorava. E no capítulo 8, nós temos os preparativos. Esdras se prepara para essa grande e longa viagem. Cerca de 1.500 homens são listados, junto com suas famílias. Então, o total chega a quase 5.000 pessoas para viajar. Uma viagem longa, uma viagem perigosa. Naquela época era muito perigosa. Então, ele reuniu o povo perto do rio que vai a Aba. E lá ele apregou um jejum. Todo mundo foi orar e jejuar, pedindo proteção a Deus, porque a quantidade de dinheiro que eles levavam, de ouro, de prata, de bens preciosos, era muito grande. E ele não quis pedir uma escolta armada ao rei, por isso ele pediu a proteção de Deus, porque ele tinha dito para o rei que quando nós cumprimos a palavra do Senhor, o Senhor nos guarda, nos protege. E então ele pediu a proteção de Deus. Só para os irmãos terem uma ideia, a viagem era cerca de 1.500 quilômetros. Eles passaram 4 meses caminhando até chegar em Jerusalém. E qual foi o resultado? Chegaram sãos e salvos, com todos os objetos que levaram, e o nome do Senhor foi glorificado. Você pode adorar a Deus por isso? Que o Senhor te abençoe. Esse é o resumo da nossa leitura de hoje. Que nós possamos cada dia ler a palavra de Deus. O Senhor abençoe você, abençoe sua família. Se este conteúdo ele está abençoando sua vida, compartilhe com outros, se inscreva. Se você quiser ajudar o canal, você também pode. Na descrição do vídeo eu deixo uma chave Pix. Se você quiser dar uma oferta para ajudar esse canal, você pode fazer e Deus vai te recompensar. Vamos orar? Querido Deus, maravilhoso Pai, nesta manhã, neste horário, eu quero apresentar a vida de cada um dos que estão ouvindo a Tua palavra. Tu sabes, Senhor, a luta, a dificuldade, a dor que cada um passa. Eu não sei qual é a necessidade do meu irmão, da minha irmã que está no outro lado da tela, mas o Senhor sabe, aleluia. Estenda a sua mão poderosa, Pai. Toque agora, se é enfermidade, se é tristeza, se é abatimento, se é luto, se é, Senhor amado, endividamento, problemas financeiros, problemas conjugais. Estenda, Senhor, a sua mão. Eu não posso resolver, mas o Senhor pode. O Senhor é o Deus que pode fazer qualquer coisa que o Senhor queira. Opera milagrosamente, Pai. Em nome de Jesus te pedimos, por fé te agradecemos. Obrigado por ter ficado até aqui. Que o Senhor te abençoe e até o próximo vídeo, se o Senhor assim nos permitir.